E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Ziel para mais uma aula de Física. Essa é a nossa aula número 3 do capítulo 12, que fala sobre a teoria da relatividade, ok? Nas aulas anteriores a gente já viu um pouco da história que antecede a teoria da relatividade até chegar à publicação de Einstein, né, em 1905. Nós estamos falando sobre a teoria da relatividade restrita ou especial, tá bom? Próxima aula a gente fala sobre teoria da relatividade geral. Então vamos dar continuidade, ok? Vocês podem acompanhar no livro de vocês no capítulo 12, tá? Bom, nas aulas anteriores, né? Na aula anterior, na verdade, eu falei para vocês sobre a dilatação do tempo, certo? Essa dilatação do tempo é uma das consequências da teoria da relatividade. Esqueci de comentar para vocês antes de falar sobre a dilatação do tempo, sobre o fator de Lorentz, né? Nos cálculos da teoria da relatividade sempre aparecerá esse fator de Lorentz, que é um fator de correção, tá certo? Que ele serve para a gente fazer cálculos quando nós tivermos um referencial próprio a velocidades altas, a velocidades próximas à velocidade da luz, tá certo? O que é esse referencial próprio que eu falei para vocês? Você vai ter dois referenciais, você vai ter o referencial próprio e o referencial relativo. O referencial próprio é aquele referencial o qual o observador está dentro daquele referencial e ele não percebe que o seu referencial está em movimento, está se locomovendo, tá certo? Por exemplo, a gente sempre dá o exemplo de trem porque esse é o exemplo que Einstein utilizava devido à sua época, né? Que de locomoção se falava muito em trem. Então, quando você tem uma pessoa na estação e uma pessoa dentro de um trem em movimento, então o referencial próprio é quem está dentro do trem, tá certo? E quando o evento acontece dentro daquele trem. O referencial relativo é da pessoa que está na estação, né? Fora do trem, fora do referencial que está em movimento, tá certo? E esse fator de Lorentz, ele serve para isso, para a gente corrigir essa diferença entre os dois referenciais. Lembrando que o fator de Lorentz é gama, né? A gente apresenta por gama, que é igual a 1 dividido pela raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Esse v é a velocidade do referencial que está em movimento, tá certo? E o c é a velocidade da luz, que ela é sempre constante. Bom, uma coisa interessante é que a gente deve perceber que, por exemplo, quando o v é zero, certo? Quando o v é igual a zero, esse gama ele se torna 1, né? Porque v é igual a zero, zero dividido por c é zero, né? Aí vai ficar 1 menos zero, que é 1, raiz quadrada de 1 é igual a 1, e 1 dividido por 1 é 1. Então não vai ter influência nenhuma. Mas a partir do momento que o referencial próprio tiver qualquer velocidade, teremos aí uma diferença. Nós teremos aí uma certa influência dada por esse fator, tá certo? Por isso que na aula passada eu falei, quando a gente falou sobre dilatação do tempo, né? A partir do momento que você imprime qualquer velocidade, o seu tempo vai passar diferente de quem está em repouso, tá certo? O seu tempo vai passar diferente em quem está em repouso, então isso é muito legal. Só que, como nós temos aí que essa velocidade ao quadrado, ela vai ser dividida pela velocidade da luz ao quadrado, né? Quando a gente faz aí o resultado da raiz, vai dar 1, alguma coisa muito pequena, tá certo? 1,0000000, alguma coisinha muito pequena. Então a influência é muito pouca, muito ínfima. Por isso que a gente fala que as coisas com relação à teoria da relatividade, elas têm uma grande influência em velocidades altas, em velocidades próximas à da luz, tá certo? Então,
sempre que o V for diferente de zero, né, esse gama ele vai ser maior do que 1 e vai influenciar ou no tempo, ou no comprimento, ou na massa, que a gente vai ver ao longo aqui da aula, tá bom? E quanto maior for essa velocidade, quanto maior for o V, né, quanto ele mais se aproximar de C, que é a velocidade da luz, né, mais ele vai tender para o infinito, tá certo? Ou seja, se você for substituir aí V por C, digamos que a velocidade desse referencial próprio chegou à velocidade da luz. Sabemos que não existe na natureza algo que consiga isso, né? Chegar na velocidade da luz, mas digamos que tenha chegado, né? Então vai ficar C dividido por C, que vai ser igual a 1, 1 menos 1 vai ser 0, né? Raiz de 0 é 0, e 1 dividido por 0 é uma indeterminação. Essa indeterminação ela tende ao infinito, certo? Então, essa tendência de chegar ao infinito, né? Ela é bem legal, bem impressionante. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Nós vamos falar sobre mais uma sequência, aliás, uma consequência, né, dos postulados da teoria da relatividade, que é a contração dos comprimentos. Então vou ler aqui o textinho para vocês. Para realizarmos a medida de comprimento de um determinado corpo que está em repouso em nosso referencial, nós podemos calmamente medir as coordenadas das extremidades desse corpo usando uma régua. Mas quando tentamos realizar esta medida quando o corpo está em movimento, nós temos que observar simultaneamente em nosso referencial as coordenadas das extremidades do corpo para que o resultado das nossas medidas seja válido. Em seus postulados, Einstein propôs que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial e a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todas as direções, em todos os referenciais, né? Assim, foi proposto que o comprimento de um corpo medido em outro referencial em relação ao qual está se movimentando, né, na direção da dimensão que está sendo medida, é sempre menor que o comprimento medido inicialmente. Vejamos a seguir. Então nós temos aí um corpo que está se movimentando com uma certa velocidade. Aliás, na primeira figura, né, o corpo está em repouso, né? Nós temos, deixa eu pegar aqui a canetinha, pronto. Nós temos aqui um corpo que está em repouso a velocidade zero, certo? Então ele tem um certo comprimento e uma certa altura. Agora esse corpo ele tem uma velocidade aqui para a direita, certo? Então percebam que o comprimento dele, ó, em relação aqui ao outro, diminuiu, certo? E a altura permaneceu a mesma. Então, pessoal, um detalhe que é bem interessante. Então, digamos que aqui o corpo está em repouso. Vejam só, certo? Ele está em repouso. Aí agora ele começou a se movimentar para a direita. E então, o que acontece? O comprimento dele ficou menor, tá certo? Estava em repouso, começou a se movimentar e aí o comprimento dele ficou menor. Peguei essas duas caixinhas para enfatizar aqui para vocês. Então, pessoal, o que acontece? Essa contração, certo? Ela sempre vai acontecer na mesma direção para onde está indo a velocidade, tá certo? Na mesma direção que está indicando a velocidade. Então, por exemplo, o corpo ele não está a uma certa velocidade para a direita, então ele está nessa direção aqui, ó, certo? Nessa direção horizontal. Então ele vai se achatar. Então ele vai ficar assim menorzinho, tá certo? Tá ok? Então, isso é importante dizer porque, por exemplo, professor, e se ele estiver indo para cima? Beleza? Então eu vou pegar essa caixa, né, e vou movimentar ela para cima, em alta velocidade, uma velocidade próxima à velocidade da luz. Então o que vai acontecer? Ele não vai mudar nessa direção aqui, já que ele está se movimentando para cima. Ele vai achatar assim, ó. Ele vai diminuir a sua altura, tá certo? Frisando, o corpo, essa contração, ela sempre acontece
na direção para onde está indo a velocidade, beleza? Nesse nosso caso aqui, a direção está na horizontal, então vai haver uma contração na horizontal. Se a direção da velocidade fosse na vertical, né, a contração ela aconteceria na vertical. Isso é importante, tá bom? Não é porque o comprimento é maior do que a altura que somente o comprimento vai ser achatado, não, porque esse corpo ele poderia ser um cubo. O cubo ele não tem todos os lados iguais, certo? Então, mas se ele se movimentar para a direita, ele vai ser achatado nessa direção horizontal. Se ele se tiver se movimentando para cima na vertical, né, ele vai ser achatado também na vertical, ok? Então nós temos aí como calcular a contração do comprimento. Então nós temos, deixa eu pegar de novo aqui a canetinha. Nós temos aqui, ó, essa formulazinha que está em amarelo, tá? Ok? Então nós temos aí L é igual a L' ou L0, tá? Depende do livro, né? L é igual a L' vezes o fator de Lorentz. Essa raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado é o chamado fator de Lorentz, tá? Então o que é o L? O L é o comprimento do objeto em movimento, certo? Do objeto em movimento. O L0 é o comprimento do objeto em repouso, certo? O V é a velocidade do objeto e o C é a velocidade da luz. Tá ok, pessoal? Então, desta expressão nós podemos concluir que o comprimento de um corpo ele é máximo quando medido em repouso em relação ao observador. Quando ele se move com a velocidade v relativa ao observador, seu comprimento medido contrai-se na direção do movimento pelo fator, enquanto as dimensões perpendiculares à direção do movimento não são afetadas. Eu já havia explicado, mas coloquei aqui esse destaque para que a gente coloque na cabeça da gente, né? Ele fala aqui bem especificamente que existe a contração na direção do movimento, né? Se o movimento for na horizontal, a contração é na horizontal. Se o movimento for na vertical, a contração é na vertical. Tá ok, pessoal? Lembrando que as dimensões que são perpendiculares não são afetadas. Vamos falar aqui sobre quantidade de movimento e massa relativística. Também são grandezas que são influenciadas pelos postulados da teoria da relatividade. Vamos ver o que diz aqui. Sabemos que um corpo de massa m em módulo de velocidade v tem a seguinte quantidade de movimento, né? Então, P é igual a m vezes v. Isso aí é a formulazinha de calcular a quantidade de movimento. A gente vê lá no primeiro ano, né? Então, para que esse princípio seja válido também na relatividade, nós devemos corrigir o termo de massa e a expressão de quantidade de movimento relativístico, né? Ela será P igual a m0 vezes v dividido por raiz de 1 menos v ao quadrado sobre sobre c ao quadrado. Esse m0 é chamado de massa de repouso, tá certo, pessoal? Ó, vamos ler o textinho aqui. Onde m0 é a massa de repouso deste corpo, isto é, a sua massa medida por um referencial que está em repouso em relação ao mesmo. Note que para velocidades muito menores que a da luz, né, c, a expressão da quantidade de movimento se reduz à forma clássica. Como eu disse, esse fator de Lorentz só vai influenciar em alguma coisa em altas velocidades, tá ok? Uma outra coisa que é interessante de comentar com vocês, eu acho que vocês já devem ter percebido aqui nas questões, se já começaram a fazer, é que geralmente esse V ele é uma porcentagem da velocidade da luz. Então diz assim, V é igual a 0,2 de C,
tá certo? Ou então V é igual a 0,6 de C, certo? Porque quando você joga isso aqui no fator de Lorentz, né, você pode cortar o C com outro C, tá certo? Então fica fácil para a gente fazer os cálculos, beleza? Vou tirar aqui, vamos lá. Bom, assim como a medida do comprimento se reduz e a do tempo se amplia, a massa de um corpo aumenta com a velocidade em relação a determinado referencial. A expressão relativística da massa m de um corpo, observando a expressão da quantidade de movimento relativístico, será. Então, essa aqui é a formulazinha da massa relativística. M é igual a m0 sobre o fator de Lorentz, né? Raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, nós temos aí um aumento da massa em altas velocidades, tá? Em velocidades próximas à velocidade da luz. Então, nós temos a contração nós temos a dilatação do tempo, nós temos a contração do comprimento, né? Nós temos a dilatação da massa, né? O aumento da massa, tá bom? Até agora foi o que a gente já viu. Então vamos lá. Outro pontinho aí é de se notar desta expressão que se formos aumentando a velocidade da partícula de tal forma que V igual a C, né? O denominador será zero e assim sua massa tenderia ao infinito, algo sem sentido físico. Isso reforça de uma forma mais correta a ideia de que a velocidade da luz é a velocidade limite do universo, né? É a maior velocidade possível para um corpo, tá certo? Como eu falei, quanto maior for o V, mais esse fator de Lorentz tende ao infinito. Então, se você pegasse um corpo, esse corpo atingisse velocidades próximas à velocidade da luz, a sua massa aumentaria tendendo ao infinito, ok? Agora vamos falar sobre a energia relativística, tá certo? Aquela formulazinha linda, aquela formulazinha, acho que é a fórmula mais conhecida da física, né? Então, Einstein demonstrou que massa e energia são duas quantidades equivalentes e podem ser relacionadas pela famosa expressão E é igual a m vezes c ao quadrado, tá certo? Então, essa é a formulazinha mais famosa que existe na física, né? E é igual a m vezes c ao quadrado, ok? Então essa fórmula ela indica que massa e energia são equivalentes, certo? Elas têm uma certa relação. Na verdade, o que o Einstein propôs é que massa e energia são manifestações de uma mesma propriedade física, certo? Você imagina que para a gente obter energia, certo? Uma pequena quantidade de energia basta uma pequena quantidade de massa, já que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8, certo? E nós ainda temos isso ao quadrado. Então, se você pegar 1 grama de qualquer coisa, nós teremos aí uma quantidade de energia exorbitante, muito grande, tá certo? Então, continuando. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Para a massa de repouso, né, o m0, existe uma energia de repouso associada que vale E0, né, é igual a m0 vezes c ao quadrado. Se esse corpo se movimenta, ele adquire também energia cinética, certo? Que pode ser expressa, né, levando em conta o acréscimo da massa, o ΔM, né, que é o m menos m0, decorrente de sua velocidade. Então, nós temos aí o cálculo da energia cinética desse corpo em movimento. Então, está aqui no finalzinho.
certo? Então, m é igual a c ao quadrado menos m0 vezes c ao quadrado, ou seja, a variação da massa com uma certa velocidade menos a variação da massa em repouso, tá ok, pessoal? Bom, como m é igual a m0 dividido por raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, podemos então obter uma expressão para a energia cinética relativística desse corpo. C, né, que é de energia cinética, é igual a m0 vezes c ao quadrado sobre o fator de Lorentz menos m0 vezes c ao quadrado, que é nós temos a energia total relativística menos a energia de repouso, né? Podemos demonstrar embaixo, viu, pessoal? Podemos demonstrar que essa energia expressa em termos da quantidade de movimento relativística é igual né, raiz de P vezes C ao quadrado, ou seja, a quantidade de movimento vezes a velocidade da luz, tudo isso ao quadrado, mais a massa de repouso vezes a velocidade da luz ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Isso é a expressão que a gente pode utilizar para calcular a energia utilizando a quantidade de movimento. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, uma aula curta, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido alguma coisa. Como sempre, eu coloco aqui uma frase para vocês. Coloquei aqui uma frase dessa vez de Platão, que diz o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida, certo? Platão, que é um dos pais da filosofia, né? Esse grande pensador. Nós estamos vivendo num momento de crise, certo? Um momento de pandemia, um momento em que a gente teve que se afastar dos amigos, da escola, do trabalho, quem trabalha, de alguns familiares, né? Principalmente quem tem familiares idosos. Então a gente não deve esperar este momento de crise para a gente notar a importância das coisas, a importância das pessoas na vida da gente. Então, manifeste o quanto que você gosta de alguém num momento bom, certo? Não espere uma perca, não espere uma tragédia para que você faça essa manifestação. Diga pro seu pai, para sua mãe que você ama, que você gosta muito deles, ou diga pro seu namorado, sua namorada que você gosta muito deles, tá bom? Não espere uma briga ou um momento de crise, uma doença para que você faça isso, tá ok, pessoal? Então, fim por fim, feito por mim, a próxima aula a gente vai falar sobre a teoria da relatividade geral, tá ok? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Valeu!